Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, chegamos ao último capítulo do livro de Isaías, o capítulo 66. Neste capítulo final, Deus apresenta tanto juízo quanto restauração. Ele anuncia que a verdadeira adoração não está nos sacrifícios externos, mas em um coração humilde e quebrantado. O Senhor também fala do juízo sobre os rebeldes e da gloriosa restauração de Jerusalém, revelando um futuro em que todas as nações virão para adorá-lo. Isaías 66 nos ensina que Deus não se impressiona com templos ou rituais vazios, mas sim com aqueles que o servem com humildade e sinceridade. O capítulo também traz uma visão do juízo final e da glória de Deus sendo manifestada a todas as nações. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 66 de Isaías. Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Quem mata um boi é como o que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. Quem oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como o que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades, farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos, que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: Seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor: Eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. E vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne. E os mortos do Senhor serão multiplicados, os que se santificam e se purificam nos jardins uns após outros. Os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, flecheiros, a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários,
trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Isaías, capítulo 66, começa com Deus declarando sua soberania e deixando claro que ele não se impressiona com templos e sacrifícios exteriores. O Senhor busca aqueles que o adoram com humildade e reverência, enquanto os que confiam apenas em rituais vazios enfrentarão seu juízo. No versículo 1, lemos: Assim diz o Senhor: O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual será o lugar do meu descanso? Deus mostra que ele não pode ser limitado a templos construídos por mãos humanas. Embora o templo fosse importante para Israel, o Senhor deseja mais do que um edifício físico. Ele quer um relacionamento verdadeiro com seu povo. No versículo 2, ele continua: Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Deus deixa claro que a verdadeira adoração vem de um coração humilde e obediente. Ele não está interessado em sacrifícios sem arrependimento, mas sim naqueles que o temem e honram sua palavra. Nos versículos 3 e 4, Deus denuncia os que praticam rituais religiosos sem compromisso real com ele. O que imola um boi é como o que mata um homem. O que sacrifica um cordeiro é como o que degola um cão. O que oferece uma oblação é como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso é como o que bendiza um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei para eles o seu castigo, e trarei sobre eles o que temem, porquanto clamei, e ninguém respondeu. Falei, e não escutaram. Mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Aqui, Deus condena aqueles que oferecem sacrifícios sem um coração sincero. Os rituais se tornam inúteis quando não há obediência e temor genuíno. No versículo 5, Deus fala aos fiéis que são perseguidos por sua devoção a Ele. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do meu nome. Dizem, glorifique-se o Senhor, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Os verdadeiros servos de Deus frequentemente são desprezados pelos que vivem apenas de aparências. No entanto, Deus promete que aqueles que zombam dos justos serão envergonhados. Nos versículos 6 e 7, há uma mudança na narrativa, e Deus anuncia um grande evento. Voz de grande rumor virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um filho. Isso simboliza a restauração repentina de Jerusalém. Deus trará libertação e bênção de forma inesperada. Essa primeira parte do capítulo nos ensina que Deus não se impressiona com religiosidade exterior, mas busca aqueles que o adoram em espírito e verdade. Ele promete juízo sobre os ímpios, mas também garante livramento e restauração para os que o temem. Isaías, capítulo 66, continua com uma mensagem poderosa de restauração e alegria para Jerusalém. Deus promete um futuro glorioso para seu povo, garantindo que aqueles que confiam nele experimentarão alegria e paz. Este trecho do capítulo enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e trazer renovação àqueles que o buscam de coração sincero. No versículo 8, lemos: Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Gerar-se-ia uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos.
Deus anuncia um milagre. A restauração de Jerusalém será tão rápida e maravilhosa que parecerá impossível. O Senhor trará seu povo de volta e restaurará a cidade de maneira surpreendente. No versículo 9, Deus reforça essa promessa. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Aqui, Deus usa a metáfora do parto para mostrar que ele cumprirá seu propósito por completo. Ele não começará algo para deixar inacabado. Aquilo que ele prometeu se cumprirá plenamente. Nos versículos 10 e 11, vemos um chamado à alegria. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, todos vós que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos vós que por ela pranteastes, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Aqueles que choraram pela destruição de Jerusalém, agora terão motivo para se alegrar. Deus transformará a tristeza em alegria, trazendo restauração e abundância. No versículo 12, Deus descreve a paz e a prosperidade que dará ao seu povo. Porque assim diz o Senhor: eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma corrente que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. A paz de Deus será como um rio constante, fluindo sem interrupção. As nações trarão riquezas, e Jerusalém será consolada como uma mãe que cuida de seus filhos. Nos versículos 13 e 14, Deus promete consolo e alegria para seu povo. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. E vós o vereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Deus se apresenta como um pai amoroso, que traz conforto e restauração para aqueles que confiam nele. Sua presença renovará as forças de seu povo e mostrará sua justiça contra os ímpios. Essa segunda parte do capítulo nos ensina que Deus é fiel para restaurar aqueles que o buscam. Mesmo após momentos de sofrimento e desolação, ele trará alegria, paz e prosperidade para os que esperam em sua promessa. Assim como Jerusalém será restaurada, Deus deseja trazer renovação e consolo a todos os que o seguem. Isaías, capítulo 66, conclui com uma visão do juízo final de Deus sobre os rebeldes e da adoração universal que todas as nações prestarão a ele. Esse encerramento do livro reforça os dois caminhos diante da humanidade: o caminho da justiça, que leva à vida e ao consolo do Senhor, e o caminho da rebeldia, que conduz ao juízo e à destruição. No versículo 15, lemos: Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros serão como um turbilhão, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Deus se manifestará como um juiz justo, trazendo juízo com fogo e poder sobre aqueles que persistiram na desobediência. No versículo 16, essa imagem é reforçada: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Essa passagem lembra outras descrições do juízo final, como no livro de Apocalipse, onde Cristo retorna com uma espada afiada para julgar as nações. Nos versículos 17 e 18, Deus condena aqueles que praticam idolatria e vivem segundo suas próprias paixões. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, os que comem carne de porco, e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Venho para juntar todas as nações e línguas, e elas virão e verão a minha glória. Deus vê todas as coisas e não deixará a idolatria e a injustiça impunes. Mas, ao mesmo tempo, ele declara que reunirá todas as nações para ver sua glória, mostrando que seu reino não será apenas para Israel, mas para todos os povos. Nos versículos 19 a 20, Deus anuncia que enviará mensageiros às nações para proclamar sua glória. E porei entre elas um sinal, e enviarei aqueles que escaparem às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras mais remotas, que não ouviram falar de mim, nem viram a minha glória.
e anunciarão a minha glória entre as nações, e trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas e sobre dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos puros à casa do Senhor. Essa é uma visão profética da evangelização das nações. Deus não apenas julgará os ímpios, mas também estenderá a sua salvação a todos os povos. Nos versículos 21 e 22, Deus declara que entre as nações haverá servos escolhidos para a sua obra. E também deles tomarei para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Porque como os novos céus e a nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Essa promessa aponta para o reino de Deus, onde não haverá distinção entre judeus e gentios. Todos os que o servem serão parte de sua família e sacerdócio. No versículo 23, Deus revela que todas as nações o adorarão. E será que, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até ao outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aqui temos a visão da adoração universal. Todas as pessoas de todas as nações reconhecerão a soberania do Senhor. Por fim, o capítulo e o livro terminam com um aviso solene sobre o destino dos rebeldes. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Essa imagem do fogo eterno e do verme que não morre é citada por Jesus em Marcos capítulo 9, versículo 48, ao falar sobre o inferno. Essa passagem serve como um aviso final de que a justiça de Deus não pode ser ignorada. Essa última parte do capítulo nos ensina que Deus é soberano sobre todas as nações. Ele julgará os rebeldes, mas também reunirá um povo de todas as partes da terra para adorá-lo. A mensagem de Isaías se encerra com um convite à salvação e um alerta para aqueles que escolhem a rebeldia. Agora, convido você a uma breve oração, agradecendo a Deus por sua justiça e misericórdia e pedindo que Ele nos ajude a permanecer fiéis até o fim. Senhor, somos gratos porque Tu és um Deus justo e misericordioso. Obrigado porque estendes Tua salvação a todas as nações e nos convidas a fazer parte do Teu reino. Ajuda-nos a viver em fidelidade, temendo e obedecendo a Tua palavra, que possamos ser instrumentos para anunciar Tua glória e chamar outros ao arrependimento. Que jamais nos afastemos de Ti, mas permaneçamos firmes em Tua verdade até o dia em que veremos os novos céus e a nova terra que preparaste para Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 66 de Isaías, encerrando este livro tão poderoso. Nosso próximo estudo será sobre o livro de Jeremias. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre a justiça e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa aqueles que dedicam suas vidas a espalhar a verdade de sua palavra. Junte-se a nós nesta missão de alcançar mais vidas com a mensagem do Evangelho. Compartilhe este estudo com amigos, familiares e em suas redes sociais, permitindo que mais pessoas conheçam a fidelidade do Senhor e encontrem segurança em sua presença. Que o Senhor abençoe sua vida abundantemente, renove suas forças e o guie em cada passo do caminho. Amém.